Alô, galera! Retomando os nossos estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós estamos trabalhando a adoção. Mas antes eu gostaria de deixar duas questões para vocês pensarem, resolverem e apresentarem uma solução quando forem demandados especificamente sobre o nosso tópico. Recentemente, eu tive uma pergunta que dizia exatamente assim no Zap. Professor, poderia me esclarecer uma dúvida? Quando aprendi o ECA, verifiquei que existia a possibilidade de se retirar do convívio social o menor infrator que oferecesse risco. Por que isso não está sendo aplicado? Outro caso de mortes ocasionada por menor. Que órgão deveria atuar que não está fazendo? Eu gostaria que vocês se ativessem a esta colocação e observar qual é o contexto em que está inserida a pergunta. Veja que o foco colocou menor, ok? Menor. Outra coisa, tirar do convívio social. É possível essa situação? Estamos autorizando ou permitindo o retorno àquele que falamos sobre o Código de Menores? Essa é a primeira situação. A segunda, uma mãe, um pai, podem ser condenados por impedir o acesso do filho ao ensino, à educação? É perfeitamente possível que haja condenação nesse sentido? Se possível, qual seria o embasamento a sustentar esta condenação de um pai e de uma mãe? Fica com vocês duas indagações de antemão para que vocês possam refletir e examinar qual ou quão é importante a abertura ou a inteligência do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira pergunta virá com um fundamento maior quando cuidarmos de ato infracional. Seguindo o nosso parâmetro, as nossas pranchas de slide, voltamos no aspecto adoção. Falamos na aula passada o que seria o conceito de adoção, lembram-se? Que é a lei imitando a natureza, como o legislador consegue fazer imitação, quem pode adotar, falamos se um senhor já senil, com seus 100 anos, se podia adotar, e se havia ou se há algum impedimento legal para que isso aconteça, se é possível fazer adoção de pessoas maiores, ok? E em que situação que isso poderia acontecer? Entre 18 e 21, quando estivesse em guarda, e acima de 18 anos, quando não estava sob guarda judicial. Quem seria o juízo competente? Vocês se lembram onde buscar esta adoção? De uma pessoa que estava sob guarda judicial, né? Um adolescente que estava sob guarda, uma criança sob guarda, que completa 18 anos, e agora pretende-se fazer a adoção? Qual seria o juízo competente para se pedir esta adoção? E falamos da possibilidade também de adoção de pessoas maiores de 18 anos. Não há nenhum impedimento nessa situação. Ok? Então, seguindo. Quais são as formas, ou seja, as modalidades que eu possa enquadrar a adoção? A primeira hipótese que nós vamos observar é que às vezes nós ouvimos na imprensa assim: mãe abandona a criança no posto de saúde, no hospital, mãe abandona a criança no ponto de ônibus, criança encontrada no lixão, criança encontrada dentro do lata de lixo, criança encontrada por um cachorro, criança encontrada abandonada em lotes vazios. A pergunta, esta mãe que procede desta forma, ela comete algum crime? Quem é a pessoa que o Estado quer garantir o direito neste momento? A criança. Portanto, esta mãe que abandona o seu filho comete crime, o abandono material. E ao abandonar esta criança, ao expô-la a uma situação de risco, até mesmo de morte, ela responde criminalmente por esse ato. Mas poderia perguntar,
Professor, como eu faço ou como eu oriento uma mãe que está gestante ou uma mãe que deseja entregar o filho em adoção ao Estado? A primeira pergunta que se coloca é que esta mãe deve ter a certeza de que ao entregar o seu filho em adoção perante a vara da infância e da juventude, ela estará amparada por lei. O estatuto autoriza essa entrega. E ao autorizar esta entrega, esta mãe será amparada não só psicologicamente, como amparada pela lei. Ela não estará cometendo nenhum crime. Então, entrega de criança é uma situação, abandono de criança é uma outra situação. Abandonou, crime. Entregou, tem a proteção do Estado. Então, é muito comum, por desconhecer a lei, a mãe faz o abandono. Se ela souber que ela pode entregar, ela será amparada pelos psicólogos da vara da infância e será amparada pelas regras do estatuto quanto a essa entrega. E essa criança estará amparada pelo Estado e automaticamente será colocada no sistema de adoção, ou seja, no Cadastro Nacional de Crianças Adotáveis. Bom, a primeira modalidade que nós podemos discutir, venha comigo, seria o que a legislação fala em adoção direta. Há um nome que se coloca também. Intuito personae. Então, meus amigos, como é que eu vou fazer, como é que eu vou discutir essa situação? Falamos que pode ser feita a entrega pela mãe, na vara da infância, e a criança vai para o cadastro de adoção. Ou a mãe procurar alguém que queira acolher aquele filho em adoção. Essa adoção que nós estamos observando, que também chamamos de adoção direta, está previsto no artigo 166 do Estatuto. É perfeitamente possível isso acontecer. Mas aí vem uma indagação que paira sobre a cabeça das pessoas e há uma discussão muito grande frente aos tribunais se é possível essa continuidade dessa entrega diretamente pela mãe do filho em adoção a uma pessoa que queira acolher o filho. Aquela pessoa que ela conhece, normalmente uma pessoa que trabalha na casa de alguém, ficou gestante e ao nascer o filho não quer dele cuidar porque não tem condições, por vários motivos, por não desejar, por não criar vínculo afetivo com o filho, por não ter condições materiais, por já contar com outros filhos e mais um acrescentaria em gastos maiores e ela não teria condições. Então, nesses casos, ela faz entrega, por exemplo, para o seu patrão, para uma pessoa amiga. E aí se fala assim, professor, mas em 2009 houve uma alteração do estatuto e lá está dizendo que só pode adotar quem esteja no Cadastro Nacional de Adotantes. Pergunto, isso é verdade? Será que eu posso admitir somente essa situação? Não, que já falamos que o Estatuto prevê essa possibilidade. Só que alguns tribunais, alguns juízes têm entendido que essa adoção direta viola o quê? Ou seja, viola o cadastro de adotantes. Mas volto a dizer a vocês, a lei está posta, o estatuto está posto. Portanto, é perfeitamente factível, é perfeitamente possível continuar a adoção direta. Tanto isso é verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma decisão, centenas de decisões já colocadas, acolhe a possibilidade de adoção direta. E por que ele faz isso, meus amigos? Em homenagem a quê? Qual é o princípio que está sendo privilegiado aí? Vocês sabem me dizer? Já tem base para responder. Os princípios. Qual é o princípio basilar que sustenta a adoção direta? O princípio do
interesse superior da criança. Ela já vai criando lastros de convivência com aquele casal, de tal sorte que fica impossível se desvincular a criança daquele casal ou daquela pessoa que recebeu a criança em adoção. Por isso, os tribunais dizem, mesmo não estando habilitada para adoção, mas em homenagem ao princípio do interesse superior da criança, permaneça a criança naquele lar até a decisão final. Pode ser que dos estudos técnicos ou nos estudos psicossociais se evidencie que aquela pessoa não tem condições psicológicas de ser mãe ou de ser pai. Aí se muda o foco, aí se retira a criança. Somente assim. Mas então, a primeira forma, adoção direta, é possível? Perfeitamente possível, porque o Estatuto autoriza. Ok? A segunda forma, adoção pelo cadastro. A adoção pelo cadastro, nós veremos num segundo momento em que nós tivermos a oportunidade de discutir novamente as modalidades de adoção.